aqui. Como sempre, a transferência de calor hoje vai exigir um pouquinho de conhecimento de cálculo, coisa básica, e a gente vai treinar e ver. A próxima aula eu vou fazer exercícios de aplicação. A teoria está carregadinha, então vamos fazer um pouco de... Vou passar também, prometo. Como bom político, prometo quanto antes. Os exercícios são fáceis, gente. Nada que eu não tenha feito com vocês, tá? Você vai dar conta assim, Breno. Você vai conseguir. Todo mundo vai conseguir. Eu sou um otimista. Apesar do número de falecimentos hoje ter sido muito alto, nós vamos conseguir. Os exercícios não são nada que vocês não consigam fazer. Vocês vão... Se você está na aula, tá? Se você está assistindo a aula, você vai conseguir fazer, você vai se lembrar. Vou dar uma dica, a maioria deles são exercícios muito parecidos com os exercícios da aula, apenas com números e situações diferentes. Tá? Por isso que eu estou andando um pouco com a teoria para depois trabalhar com isso. Vamos lá, então? A vida é bela, né? Então, vamos aqui. A conversa hoje refere-se a condução de calor transiente. Olha que nome bonito. Condução de calor transiente. Na transferência de calor em regime transiente, a temperatura não só, tá? A gente muda, não só com a posição no interior do corpo, porque até agora nós vimos que se nós temos calor de um lado e temos, digamos, nós temos uma temperatura maior de um lado e uma temperatura menor do outro, o calor vai se transferir durante esse X, durante esse L, tá? Mas agora nós vamos colocar uma variável a mais. Ela também muda com o tempo. Então, nós sabemos muito bem que quanto mais tempo você fica exposto a uma fonte de calor, mais energia você recebe. Então, está na hora da gente pensar um pouquinho em como colocar o tempo nessa conversa. Então, essa transferência de calor, que é uma função de x, ela vai passar a ser a função de x e também do tempo. Tá? Vocês se lembram das equações diferenciais? É aquelas, tranquilo. Tá certinho? Olha lá. Afinal de contas, vocês foram aprovados em equações diferenciais, né? Vocês são bons nisso. Esse tipo de transferência é facilmente observado em processos de têmpera de metais. Vamos lembrar lá, o pessoal que já estudou tratamento térmico ou que já conhece tratamento térmico. O que é um tratamento térmico? Tratamento térmico é quando você submete uma determinada liga, um determinado metal, a uma variação de temperatura e depois a resfriamentos, e aí você consegue mudar algumas características, como dureza, você consegue fazer têmpera, revenimento, normalização, cementação. É um tratamento que envolve processos físico-químicos. Tá? Durante a têmpera, no caso, todo mundo aqui teve aula já de tratamento térmico, não teve? Durante a têmpera, o metal apresenta uma temperatura maior, sendo posteriormente imerso num líquido com temperatura menor. Tá? Normalmente, a têmpera pode ser feita em água, pode ser feita em óleo. Tá? Então, o que nós temos? Aí nós temos um dueto muito, muito utilizado, que é um sólido e um fluido. Tá? E aí, o que nós temos? Nós temos a mudança de temperatura de ambos. Existe uma transferência de energia de um para o outro. A temperatura do sólido irá diminuir, a temperatura do sólido irá diminuir até atingir a temperatura do líquido. Tem um pequeno pormenor nessa frase. Eu estou fazendo esses slides e às vezes fica alguma coisa para trás. O nosso amigo metal, o nosso amigo sólido, ele vai baixar sua temperatura até entrar em equilíbrio
térmico, é a palavra correta, com o líquido. Porque do mesmo jeito, tá? Energia, calor é como dinheiro, gente. Se um perdeu, o outro ganhou. Então, o que, que acontece? O sólido vai esfriar e o líquido, obviamente, vai aquecer, mesmo que seja muito menos, por causa do tamanho, por causa do volume muito maior. Tá certo? Entenderam a situação? Ora, a redução de temperatura de calor, desculpa, a redução de temperatura, tá, e do calor ocorre pela transferência de calor por convecção na interface sólido-líquido. Então, naquela superfície do sólido que entra em contato com o líquido, é que tem essa perda, essa troca de transferência de calor. Admitindo-se a ideia que a temperatura do sólido é uniforme durante o processo. Aí é que a coisa pega. Porque a temperatura do sólido não é a mesma durante o processo. Dessa forma, o gradiente de temperatura no interior do sólido, isto é, a saída da temperatura, a saída da energia no interior do sólido, é desprezível, resultando numa condutividade térmica infinita, o que não é verdade, o que é impossível. Tá? Então, se você coloca um determinado sólido no interior do líquido, tá? Nós vamos admitir, nós vamos aproximar que o sólido está com uma temperatura e que ele imediatamente vai transferir todo o seu calor para o líquido. E não é verdade. Tá? Nós só temos esse caso se nós tivermos o quê? Uma condutividade térmica infinita. Ele imediatamente não, ele vai, tá, de acordo com a espessura. Se nós não considerarmos essa aproximação, tá, o que vai acontecer? O nosso cálculo vai ser, nós vamos ter um curso de 5 anos só para fazer isso. Então, nós vamos ter que ver quais são as condições em que eu posso admitir alguma coisa desse tipo. Vou fazer uma aproximação. Ora, você pode pensar, engenheiro, na prática, se essa peça for bem fininha, a gente pode aproximar isso. Mas e se ela for muito grande? Se ela tiver, assim, um volume regular, se for uma esfera, tá? Aí nós não podemos considerar isso. Ok? Você entendeu o problema do corpo, da transferência de calor, nesse caso? Manda para mim um retorno, fale alguma coisa. Vocês ainda estão aí, tá? Vocês estão em poucos hoje. Hoje nós temos 28 só na sala, o que muito me deixa surpreso, porque na última aula a gente tinha quase 50. Vamos nós. Fala para mim aí no chat, vocês estão entendendo a conversa de começo? Esse era uma vez no começo da aula, é sempre a parte mais legal, tá? É onde você vai entender o seu caminho. Tá? Adriano, Matheus, Marcos, entendeu? Igor, entendeu? Tá? Então, nós temos que arrumar um jeito de estudar o calor transiente. E como é que isso acontece? Vamos lá. Aqui temos o seguinte: método da capacitância global. Olha que coisa bonita. Como é que é isso? Seja um corpo com diferença de temperatura imerso num fluido. Imagine aqui que nós temos uma temperatura T1, tá? E essa temperatura T1, aqui do lado direito, desse lado nós temos um fluido, está esquematizado aqui, e a temperatura vai caindo. Nós vamos estudar essa interface aqui, ó. Esse corpo tem uma espessura L, tá? A temperatura da superfície, essa superfície amarela é onde nós vamos estudar. Se você pensar bem, tá? K, A, delta T sobre L. O que é isso? Isso aqui é a taxa de transferência de calor por condução, que está acontecendo desse lado. E aqui é a taxa de transferência de calor por convecção, que está acontecendo desse lado. Óbvio que num sistema isolado, o calor que veio para cá é o calor que veio para cá. Tá? O calor que veio até aqui é o que foi para lá. Não existe perda nessa conversa. Ora,
Se a gente der uma acertadinha, a gente pode simplificar a área desse lado e a área desse lado, e der uma acertadinha nessa fórmula aqui, o ΔT dividido por ΔS menos delta infinito. O que é o delta? O que é o T infinito? É a temperatura do fluido distante da superfície. Tá? Vai ficar o quê? H, o L vem multiplicando, o K vem dividindo, deu isso aqui. Muito bonito. Esse resultado é conhecido como número de Biot. Esse número de Biot é um indicador se nós podemos ou não trabalhar pelo método de capacitância global. Ora, eu nem estudei esse método, então a primeira coisa que você vai saber, você vai pegar, tá? O coeficiente de transferência de calor do fluido vezes a espessura L dividido pelo coeficiente de transferência de calor do sólido, fazer isso aqui, achar o número de Biot. Espera aí, e tem algum valor para isso? Tem, vamos lá. É um parâmetro adimensional que fornece a queda de temperatura na sólido, não é fácil não, é no sólido, em relação à diferença de temperatura, de novo, de temperatura entre a superfície e o fluido de contato. Putz, isso aí eu já estava com sono. O que eu quero dizer com isso? Esse é um parâmetro que vê exatamente fornece o valor da queda de temperatura do sólido em relação ao fluido na área de contato, tá certo? É esse número aí. Depois eu vou consertar esse texto para vocês poderem ficar com eles. Analisando a resistência térmica. Vamos lá. Aqui dentro do sólido, existe a resistência térmica por condução. E aqui, no fluido, existe a resistência térmica por convecção. E nós já estudamos isso. Tá? A resistência térmica por condução, a gente sabe que é LK vezes a área. E a resistência térmica por convecção é 1 sobre H vezes a área. Tá joia? Bonitinho. Se eu fizer uma relação da resistência térmica por condução, isto é, no sólido, com a resistência térmica por convecção, isto é, no fluido, dividir um pelo outro, essa razão vai dar essa formuleta aqui. Você vai, de novo, simplificar a área de um lado e do outro, multiplicar e encontrar H vezes L dividido por K, que é a encrenca do número de Biot de novo. Então, o que a gente pode dizer? Que o número de Biot nos dá a relação entre a resistência térmica por condução e a resistência térmica por convecção. Esse tal de número de Biot deve ser muito importante, é óbvio. Se ele der um valor muito grande, nós não podemos utilizar esse processo. Nós vamos ter que trabalhar com outros processos para achar o tempo de resfriamento, por exemplo, de um determinado sólido. Tá? Se nós agora estamos buscando uma relação entre tempo e transferência de calor, então a gente vai procurar o quê? Nós vamos buscar quanto tempo vai demorar para a gente conseguir um resfriamento. Tá? E isso, para a engenharia, amigão, é mais do que importante. Segue o termo. Então, esse número de Biot, que é a resistência por condução dividido pela resistência por convecção, também pode ser o ΔT do sólido e a diferença de temperatura aqui do fluido, temperatura da superfície menos a temperatura no meio do fluido. Vamos voltar alguns slides só para a gente ver isso. Aqui, ó. Está aqui. ΔT sobre TS menos T infinito é o número de Biot, que é isso aqui também. Então, a gente pode dizer que o número de Biot também pode ser extraído disso aqui. Então, vamos analisar uma coisa. Quanto maior for a resistência,
tá? Desculpa, maior for a condutividade, menor é a resistência térmica por condução. Tá? Quanto maior a resistência, menor o coeficiente de redução, tá? O coeficiente de transferência por condução. Se o número de Biot for muito menor do que 1, o que nós temos? Nós temos que a resistência por condução vai ser muito menor que a resistência por convecção. O número que o número de Biot deve ter é menor do que 0,1. Se ele for menor que 0,1, nós podemos continuar e fazer o cálculo de tempo de resfriamento por esse método. Ora, assim temos que se o Biot for menor igual a 0,1, a temperatura do corpo é aproximadamente uniforme. Isto é, nós vamos fazer uma aproximação para que a temperatura do corpo, considerando a temperatura do corpo todo como uniforme. Perfeito? Isso vai nos ajudar em outras situações. Pô, como é que eu busco esse número de Biot mesmo? É aqui, ó. É facinho. Você pode buscar de várias formas. A mais comum é o coeficiente de transferência de calor por convecção, vezes o L, que é a espessura, dividido pelo coeficiente de transferência de calor por condução, que é o do sólido. Então, no número de Biot, não é um número para um material, é um número para um processo. Depende das condições do fluido, depende do sólido, depende dessa espessura. Essa espessura, nós ainda vamos ter que falar sobre ela. Com isso, o número de Biot pode ser calculado. Pá, tá aqui, ó, essa espessura aqui. HK espessura. Só que aqui tem um C, é o chamado comprimento específico. Você pode dizer que um corpo tem uma espessura bem fina se ele tiver 50 milímetros de espessura? Não sei. Qual é o comprimento dele? Qual é a área dele? Se ele tiver 20 metros de comprimento, 50 milímetros de espessura pode ser considerado uma espessura pequena. Mas se ele for uma peça pequena, a espessura de 50 milímetros pode ser não considerada uma espessura pequena. Então, em vez de trabalhar com a espessura propriamente dita, nós vamos trabalhar com o chamado comprimento específico, que é simplesmente a divisão do quê? Do volume do corpo pela área do corpo. Área, superfície, tá? Exterior do corpo. Se for, por exemplo, um cubo, o volume dele é só pegar a aresta e multiplicar ou elevar a terceira. Agora, qual é a área? A área vai ser a aresta elevado ao quadrado vezes 6. Tá? Então, a gente calcula o comprimento específico para calcular o número de Biot. Essa aqui é uma característica do fluido, o K é uma característica do sólido, e a gente tem o comprimento específico, tira o número de Biot para começar a conversa. Se deu menos que 0,1, o nosso processo para determinar é assim. Tá? Se por um acaso deu maior do que 1, a coisa vai complicar um pouco, mas nós vamos ver no futuro próximo. Esse processo é bem simples. E aí, pessoal que ainda está me ouvindo, tá? Os 32 que estão em jogo aí, estão entendendo? A área, às vezes 6 por causa das faces. É, isso aí. Quando eu falei do cubo, eu multipliquei a área da face, é isso, por 6, porque são 6 faces. É a superfície externa do corpo. Tá bem aí? Tudo certo? Ótimo. Quer ver a palavra mágica para você parar de assistir o Jornal Nacional e começar a prestar atenção na minha aula? Vai cair na prova. Tá? Então, gente, como eu disse para vocês, vai cair na prova é o tipo de ameaça que eu não posso fazer. Sabe o que eu vou falar para vocês? Se você não aprender isso, você vai ser um péssimo engenheiro. Tá? O que nós vamos fazer? Tá? E as peças ocas? As peças ocas, nós vamos
estudar no futuro próximo, porque eu quero ter a temperatura na face interna. Tá? E nós vamos ter, então, se ela for oca, dentro dela, ela tem vácuo? Não, tem ar. Então, nós temos o quê? Convecção, condução e convecção de novo. Certinho? Beleza? Vamos ficar por aqui, que por enquanto nós vamos falar em peças que são absolutamente inteiras. Tá? Isso vai longe. Dá para a gente fazer um monte de camadas com materiais diferentes. Então, dá para a gente brincar bastante. Isso tem especializações da engenharia só para esse setor. Vamos lá. Devemos agora obter uma expressão que indique a variação de temperatura em função do tempo. É esse o objetivo do calor transiente. Tá? Você calcular algo no calor no tempo, se você não se preocupar com o tempo, pouco interessa, você vai saber a temperatura ali em qualquer ponto. O calor transiente se preocupa em verificar o nível, a temperatura do corpo no decorrer do tempo. Então, vamos lá. Considere um corpo sólido imerso num fluido com temperatura inferior à temperatura do sólido. Professor, pode ser maior? Claro que pode. Tá? O importante é que você tenha uma interação condução-convecção. A interação condução-convecção só dá entre o sólido aí e um fluido. Então, o que nós temos nessa situação? O calor trocado na fronteira, isto é, na superfície do corpo por convecção, tá aqui, ó. Essa é a taxa de transferência de calor, tá? Vezes o tempo, que vai me dar aqui, né, em joules, na superfície. E me diga uma coisa, o que é esse MCDT aqui? É a temperatura, o calor sensível que está em trânsito ali. Esse aqui é o MC delta T, que a professora Valéria já ensinou para vocês há um tempão atrás. Calor sensível. Tá? O calor sensível, isto é, a perda de temperatura do sólido, é igual à taxa de transferência. Escuta, isso aqui é uma equação de equilíbrio de energia. Tá? É a taxa de transferência de energia por convecção de temperatura vezes o tempo. Você se lembra que isso aqui é dado em watts? Joules por segundo, vezes tempo, joules. E aqui a quantidade de calor, joules. Certo? Olha, vamos isolar um, isolar outro, jogar o DT para cá, a gente joga... Opa, cadê a massa? Eu substituí a massa por peso específico vezes o volume, tá? Ou densidade vezes o volume. Calor específico, H é a coeficiente de transferência de calor por convecção, a área da superfície, dt sobre T menos T0, T infinito. Adivinha o que vai acontecer? Eu vou integrar dos dois lados, tá? E depois de um pouco de cálculo, nós chegamos nessa bendita fórmula aqui. Linda, maravilhosa. O tempo é igual a peso específico vezes o volume, vezes o calor específico, dividido pela taxa de pelo coeficiente de transferência de calor do fluido, vezes a área de contato, Ln de TI. TI é o quê? É a temperatura interna, a temperatura do corpo, menos a temperatura do fluido, e essa aqui é a temperatura final, a temperatura de equilíbrio térmico entre os dois corpos, menos a temperatura do fluido. Só que, meus queridos, você só pode usar essa Mona Lisa da transferência de calor aqui se o seu número de Biot deu o quê? Menor do que 0,1. Então, não é simplesmente falar, é só jogar na fórmula. Não vou falar o que eu falei em sala, mas porcaria nenhuma. Você só vai poder usar essa fórmula linda que você deve estar aí anotando
porque nós vamos fazer exercício e eu vou deixar vocês sofrerem um pouco com o exercício. Você também tem a sua calculadora aí, não tem? Você está assistindo aula, tá? Você está tomando água como eu, então você tem essa fórmula aí. Você, no caso de interface sólido-líquido, só vai conseguir calcular o tempo de resfriamento de um corpo se você, por essa fórmula, se você tiver a autenticidade do número de Biot. Entendeu a coisa? Você entendeu? Eu não quis que você, como engenheiro, recebesse isso aqui como se fosse um pacote que veio da internet. Da onde veio isso? Veio da comparação entre a transferência de calor do fluido e a quantidade de energia que o sólido passou. É lógico que são iguais, né? A transferência de calor, a taxa de transferência vezes o tempo, vai me dar exatamente a quantidade de energia que aquele sólido perdeu no fluido. Vamos nós. Escreve um ok para mim se estiver ok. Caso contrário, antes de fazer exercícios, vamos voltar. Fala para mim. É sempre os mesmos que falam ok, né? Vamos lá. Não tem nenhuma mulher na sala, não, meu? Cadê a mulherada dessa sala aí? O que está acontecendo? Tá? Meninas, vocês não estão entendendo, estão com vergonha de falar para mim? É isso? Tá? Fazendo janta. Puta, isso é um comentário alto. Eu vou ter que passar isso para a Valéria. Isso aí não vai ser fácil. Viu? Meninas, provem que não estão fazendo janta e falem para mim se entenderam ou não esse bendito cálculo aí. Tá? Bom, eu espero que sim. Ah, até que enfim, Larissa, uma moça falando aqui. Ah, Adriano, quando o número de Biot dá maior do que 1, a gente tem que usar um gradiente, né? Então, isso é assunto para o próximo semestre. A gente, o ideal, tá, é que a gente tenha, por enquanto, uma limitação. Depois a coisa vai um pouco mais à frente. E aí, quem por acaso não está vendo o Jornal Nacional, está sabendo o que estamos fazendo? Certinho? Pelos meus levantamentos aqui, pelo relatório que eu tenho aqui, para usar essa fórmula, tem que ser menor, o Biot tem que ser menor que 0,1. Exatamente. Deu 0 menor ou igual. Tá? Deu 0,11, não. Existe outro método? Sim. São mais complexos? Sim. Mas eu vou dar uma boa notícia para vocês. Um número muito grande de casos, tá? Na prática, são resolvidos por esse método. Por um motivo simples. O que faz o tratamento térmico de têmpera, pelo menos, por exemplo? O que faz com que seja possível a têmpera? Primeiro, a composição do aço. Ótimo. Aço que não tem carbono não tem como temperar. Mas é a velocidade desse resfriamento. Se você elevar a temperatura a 900 graus e depois resfriar lentamente, você não gera têmpera. Tá? Você não faz o processo. Então, o que você precisa? Você precisa de um sólido e de um líquido que tenha determinados valores de taxa de transferência de calor. Então a têmpera sempre vai dar para calcular através do número de Biot. Você não vai fazer têmpera esquentando o aço e depois colocando o aço num líquido que vai resfriá-lo vagarosamente. Senão não tem têmpera. Por isso que esse processo é tão utilizado. Porque na maioria das vezes o Biot vai colaborar. Certinho? Ok? Bom, feito isso, pessoal, nós temos que pensar algumas coisas. O exemplo do dia, eu subdimensionei a capacidade de compreensão de vossas senhorias. Tá? Eu pensei que teríamos mais perguntas. Eu preparei um exemplo, tá? Nós vamos fazer esse exemplo e depois eu vou pedir um exercício extra para a gente cumprir o nosso tempo de aula. Vamos ver o que temos aqui. Eu gostaria muito que você tivesse em mãos a canetinha, a calculadora
e um papel para que você faça esse exemplo. Tá certo? Olha lá. Igor, já temos? Já temos o quê? Olha aqui. Num processo de têmpera, já temos papel e tudo mais. Muito bem, parabéns. Eu sou capaz de apostar que nos 32, as 32 vítimas que estão assistindo uma aula de transferência de calor, tá? E que ainda vão assistir uma aula de engenharia da qualidade, que ainda vão construir aqueles gráficos de qualidade, dos 32, se 16 tiverem canetas, é muito. É que não tem como mandar foto para mim. Tá? Vocês estão assistindo e esperando. Se na sala de aula eu não conseguia fazer vocês escreverem, muito menos monitorado tecnologicamente. Vamos lá. Num processo de têmpera, uma barra de aço, atenção para o rodo aço, 7.800 kg por metro cúbico. Anotou aí? Calor específico do aço, 430 joules por quilograma Kelvin. Taxa, coeficiente de transferência por condução do aço, 64 watts por metro vezes Kelvin. São aquecidas, é aquecida num forno a 900 graus Celsius. Tá? E depois resfriada em banho de água a 85 graus Celsius. Ora, ao banho de água até 85 graus Celsius. Isso aqui eu vou corrigir para não dar problema já. Aguenta aí que nós já vamos fazer isso. Um banho de água até 85 graus Celsius. Certinho? Bom, então o que aconteceu? A nossa peça sofreu um resfriamento. Resfriamento de quanto? De 900 graus Celsius até 85 graus Celsius. Certinho? Então você colocou lá. Esse é um dado que você pode pegar tranquilamente com termômetro, né? Tal tem isso, tem aquilo. O banho de água apresenta uma temperatura de 35 graus Celsius. Esse é o quê? É a temperatura da água antes do mergulho da peça de aço, da barra de aço. Com coeficiente de transferência de calor por convecção, 450 watts metros quadrados Kelvin, que é o coeficiente de transferência por convecção da água. Tá? Tá aí. Aí eu digo o seguinte: considere que a barra tem diâmetro de 50 milímetros e 2 metros de comprimento. Determine o tempo para arrefecer a barra, olha que lindo, de 900 para 85 graus Celsius no banho de água e a quantidade de calor transferido para a água durante o processo. 85 é, sim, a temperatura de equilíbrio. É a temperatura onde acabou o procedimento. Então, o que nós temos? Nossa barra de aço, que está a 900 graus. Beleza? O reservatório d'água, tá? Com água a 35 graus. Está meio quente. Aí você coloca o bicho na água. Aquele negócio. Lindo. Têmpera. Posso falar uma coisa para vocês? Na prática, quem aqui já trabalhou com tratamento térmico, esse eixo aí, essa barra, vai empenar feito bambu. Por quê? Fazer têmpera com uma peça dessa geometria é para a gente fazer exercício. Se a hora que você for tirar ela de lá, ela está empenada, que está parecendo um arco. Tá? É isso que é legal na engenharia. A gente sempre tem o lado prático da coisa. Tá? Se você tivesse na aula de física, ninguém ia falar, não, o empenamento da coisa. Não, não tem jeito. Outra coisa,
tá? Vai empenar, e dependendo do material que você colocar ali, vai trincar essa bosta, tá? Certo? É para fazer berimbau, boa, gostei, ótima, dá para fazer um berimbau. É por isso que a gente, quando fala com engenheiro, a gente fala, engenheiro é tudo mesmo. Por quê? Porque a gente tem que pensar em tudo, cara. Tá? Então é por aí. Você não vai botar uma coisa de 2 metros com 50, com 5 centímetros de diâmetro, a 900 graus, vai já pum, coloca lá. Quando você tirar, virou um boné velho, virou um arco, virou um birimbau, como disse o Rubens. É por aí. Mas vamos calcular assim mesmo. Faz de conta que na Terra, no Adilsolândia, isso não existe. Vai sair bonitinho, você vai tirar, vai para a retífica, vai retificar e vai virar aquele negócio lindo. Primeira coisa que você vai fazer. Vamos buscar o comprimento característico. Tá? Que esse comprimento característico é um dado para eu jogar e calcular o número de bioma. Então, tá aí uma receita de bolo Ana Maria Braga para vocês. Vamos lá. O volume, isso aí na forma de cilindro, onde nós temos o seguinte, ó. O volume é π d ao quadrado sobre 4 vezes o comprimento. Não é esse o volume? É esse o volume. E qual a área? A área é π vezes d, que é o contorno, vezes o comprimento. Então, sem botar nenhum número aqui, dá para a gente fazer uma cortação danada. Corta esse π com esse π. Opa, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Olha que legal. Sempre quis fazer isso. O meu nunca dá certo. Corto esse π. Aí, deu uma bosta. Esse π com esse π aqui. Corto esse L com esse L aqui. Corto esse D com o quadrado, sobrou D sobre 4. Ah, vai ser sempre isso? Porra nenhuma. Se por acaso fosse um paralelepípedo, um cubo, uma esfera, outra coisa. Aqui eu fiz assim para a gente simplificar e ficar bonitinho. Então, o comprimento, tá, característico é D sobre 4. Quem é o diâmetro? 50 vezes 10 a menos 3 metros sobre 4, que fazendo essa continha aqui vai dar 0,0125 metros, certo? Volume dividido por área, metro cúbico por metro quadrado, comprimento característico, metro. Certo até aqui? Segundo passo. Agora, o número de Biot. Vamos lá. Quanto que é o H mesmo? O H, quanto que é? 450 watts, não é? 450 watts por metro Kelvin. É isso? Vamos voltar no enunciado? Opa, é isso mesmo. Metro quadrado Kelvin. E quanto que é o K? 64 por metro Kelvin. Certinho? Ora, queridos, me apresente o resultado desse número de Biot aí, faz favor. Estou aguardando a sua participação. 3 minutos para vocês. Eu só vou cortar o meu somzinho aqui, ó.
Bom, pessoal, vamos nós. Vamos trabalhar um bocadinho mais. Eu até entendo que alguns de vocês não queiram se manifestar ou coisa assim, mas é legal a gente ter uma interação. Existe um esforço danado para conseguir fazer isso. Erra, não tem problema. Tá? Errar não é um problema. O esforço, essa matéria é matéria de gente grande, não é matéria para qualquer um. Eu sei disso. Transferência de calor é coisa para gente grande. As integrais ali, uma coisa ali, a gente tem que entender. E depois chegamos numa fórmula. Agora, daqui para frente, talvez a gente precise até das integrais para resolver os exercícios. Mas vamos caminhando. Tá? Eu, mais do que ninguém, acredito. Então, por isso, eu gostaria que vocês fizessem um esforço para a gente começar aí. A receita do bolo está dada. Tá? Primeiro passo, tá? Você vai achar o LC. Depois que você for atrás do LC, você vai calcular o número de Biot. Tá? Esse número de Biot é a condição para você saber se pode aplicar a fórmula Mona Lisa. Tá? A fórmula Mona Lisa é quando a gente está fazendo a capacitância global, é esse o nome. Tá? E aí, a gente, aplicando a fórmula, a gente pega o resultado. Olha aqui, correção. Muita gente acertou e muita gente achou um valor que eu fiquei um pouco perdido. 450, 0,0125 sobre 64. Número de Biot, arredondando, 0,088. Tá? 0,080. Ah, e se eu achei 0,89? E se eu achei 0,09? Sabe o que me interessa nessa história? Se é menor do que 0,1. Tá? Mas é óbvio que se você fizer aqui, ó, 450 é o quê? É watts por metro quadrado Kelvin. Esse é metros. Então, simplificando com o metro quadrado, vai dar watts por metro Kelvin, que é exatamente a unidade aqui de baixo. Tá? Então, como é que eu vou ver isso? Eu preciso transformar alguma coisa? Não. Você vai fazer o seguinte. Vamos ver o que a gente tem aqui. Olha lá. Caneta. Qual que é a unidade aqui? Vamos tentar escrever. Watt em cima por metro quadrado Kelvin. Certo? Que eu vou multiplicar por metro em cima. Tá? Então, vamos dizer uma coisa. Eu vou simplificar e vai ficar watts por metro Kelvin no numerador e watts por metro Kelvin no denominador. Deixa eu voltar que tem alguém com dúvida no LC. O LC é o volume do corpo dividido pela área superfície do corpo. Como é que você calcula o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área vezes a altura dele. A área da base vezes a altura. πd ao quadrado sobre 4 é a área da base vezes a altura. Tá? Dividido pela área. O que é a área? A área é como se você fosse pegar um papel e colocar em volta do seu corpo, daquele corpo. Então, você vai pegar o quê? π vezes d, que é o contorno da circunferência, que vai dar uma certa largura, se você abrir, vezes o comprimento. Aí, foi uma cortação danada, que deu d sobre 4. O diâmetro, 50 milímetros. Tá? 50 milímetros, 50 vezes 10 a menos 3. Sobre 4, 0,0125 metros. Ok? O que nós temos? O A também não soma os dois topos. É tão pouco, querido Elber, que a gente despreza. A gente coloca
porque a diferença é tão pequena, se você colocar as duas tampinhas ali para colocar a área, ela é plenamente desprezível. Tá? Se fosse aqui, ia dar mais 2 casas aqui para cá com alguma diferença. Tá certo? Então, nós fizemos direto. Por isso, em outros casos, a gente não pode desprezar. Mas muito boa a sua pergunta. Olha lá. Está aqui o número de Biot 0,088, que é menor do que 0,1. Então, assim, o tempo necessário para o resfriamento está aí. Certo? O que nós temos aqui? Rho do aço, volume que a gente já tem, calor específico dele, H 450, a área a gente também tem, Ln, temperatura do sólido menos a temperatura do fluido, temperatura final no tempo T, menos a temperatura do fluido. Certinho? Esse TT é 35? Não. Esse TT é 85, que é a temperatura de equilíbrio térmico. É a temperatura de fechamento. Tá? E assim a gente consegue fazer isso aqui. O T infinito é a temperatura do fluido. É a temperatura que nós vimos no enunciado, que foi 35 graus, o fluido no início, antes de ser mergulhado a barra de aço da taper ali. Ok? Tudo certo? Acontece que dá para a gente, nesse exercício, fazer uma simplificação. Volume dividido pela área. Volume dividido pela área é o LC, não é o LC? Então, vamos tentar fazer o seguinte, ó, Rho vezes o calor específico, LC dividido por H, Ln desse caminhão de minhoca aqui. Entenderam a simplificação que eu fiz? Eu simplesmente tirei o V dividido pela área e coloquei o LC, que é V dividido pela área. Nesse exemplo, deu. Tá? Nesse exemplo. Caso contrário, em outra situação, talvez não dê. Certinho? É sempre isso, é sempre isso. Sempre que a gente aplicar o LC, dá para fazer assim. Olha lá. Substituindo cada um dos termos. 7.800, 430, 0,0125 dividido por 450 vezes Ln, a temperatura do sólido, 900, menos a temperatura do fluido, 35. Embaixo, temperatura de equilíbrio térmico menos a temperatura do fluido. Ora, se você inverteu algumas coisas dessas aí, sabe o que vai acontecer? Vai dar um valor negativo. E se der um valor negativo, não existe Ln de valor negativo. Então, você, quando bater na calculadora, ela já vai dizer, tá errado. Tá? Então, isso aqui sempre é a temperatura do sólido menos a do fluido, temperatura de equilíbrio menos a do fluido. Percebendo? Jogando tudo isso aqui na sua calculadora, o que é que vai acontecer? Você vai ter 265,6 segundos, que dá uns 4 minutos, né? E bordoada para a gente chegar. Tá? Essa é a expressão para que a gente consiga calcular o tempo de resfriamento de um corpo por convecção. Muito aplicado na engenharia. Gostaram da conversa? Agora, eu posso mudar a geometria do corpo, eu posso mudar o material do corpo, eu posso mudar o líquido, nós podemos deixar isso no ar, e se a gente fosse trabalhar com ar, qual seria o tempo para ele resfriar? Se ele ficar no ar, quanto tempo ele demora para resfriar? Tá? E assim, você consegue fazer isso. Tá? A minha pergunta é o seguinte, havia uma outra
Tá? Pergunta no exercício, qual é melhor. A minha pergunta para vocês. Havia outra pergunta no exercício. Ainda não é o UFA de hoje. Tá? Qual é a outra pergunta do exercício? Na outra pergunta do exercício, vamos voltar lá? Vamos lá. O que a gente tem aqui? A outra pergunta do exercício. Aqui. Veja. Quantidade de calor transferido para a água durante o processo. Isso não é uma fórmula que vocês vão aprender ou aprenderam agora. Tá? A quantidade de calor ou a transferência de energia, quando existe, só para a gente revisar, variação de temperatura, não é a fórmula de Fourier. É a fórmula de calor sensível, Q é igual a mc delta T. Mas, professor, não foi dada a massa da barra, mas foi dada a densidade e o volume. Nós temos dois. Tá? E o que mais? Tem o calor específico? Tem. Tem também a variação de temperatura? Tem. Qual a variação de temperatura que sofreu essa barra? Ela foi de 900 graus para 85. Então, o que você vai encontrar vai dar negativo, porque ela o quê? Perdeu energia. Tá? Ela cedeu calor. Então, como que eu faço esse trem aqui? Eu vou até colocar para vocês num formato, porque eu não resolvi. Eu vou deixar para vocês resolverem. Tá? Aqui. O que a gente tem aqui? Ixi, nossa, deu pau no negócio. Vamos aqui de novo. Mais uma vez, tentando. É isso aqui. O que a gente pode fazer aqui? Nós vamos utilizar a fórmula Q igual mc vezes delta T. Certo? Como é que eu vou escrever esse delta T aqui? Vamos lá. Está aqui. Delta T. Certinho? Mas eu não tenho a massa. Então, você vai colocar aqui ρ. Aqui o ρ. Isso. Vezes o volume, vezes o calor específico, vezes ΔT. E aí, a sua resposta será em joules. Tá? Quantidade de calor é energia. E aí você vai estar em joules. Ok, meus queridos? Vamos fazer esse trem aí, então? Está faltando algum dado para você? Você tem o ρ? Tem. 7.800. Tem o volume? Você tem o diâmetro, né? E tem o comprimento da barra. Tem o C? Tem o C. A gente pode ter o C também. Tá? E tem o ΔT? Claro que tem. Por aí. Estou esperando sua resposta de novo em 3 minutos. Está faltando algum dado? Grita aí no chat. Alguém achou algum resultado já? Alguém achou o volume da barra, pelo menos? Passa para mim. Nossa Senhora, já achou aqui. 5.367. Bom, vamos ver. Passa quanto você achou de volume.
Aí, tem gente acertando aí já. Guilherme, dá uma olhadinha aí, porque você está quase. Está meio estranho, mas o volume eu não fiz, mas deu uma coisa pequenininha. 0,00392 metros cúbicos. É, por aí. Depois do volume, você tem que multiplicar pelo quê? Pelo peso específico, né? Pela calor específico e pela variação de temperatura. Ó, quem achou em torno de 10,7 vezes 10 a sexta, tá bom, tá bom. Foi isso aí que eu achei. Isso é matéria antiga. Isso é coisa velha. A gente tem que ter na cabeça. Pode ser pedido? Claro que sim, tá? Então vamos nós. Queridos, manda mais alguns resultados aí para mim para ver quem está acertando, como é que está as dúvidas. Tem alguma dúvida aí? Manda alguma coisa para mim. 10,7 vezes 10 a sexta negativo é a resposta exata. Exata não, a resposta próxima. Na realidade é 10.734.152 joules. Essa barra transferiu de energia para o fluido. Esse dado, tá? Se você tem o tempo de transferência, dá para você saber qual foi, né, quantos watts foram transferidos, né, quantos watts nós temos ali. Pessoal, vocês, por um acaso, tá, têm alguma dúvida desse conteúdo? Sobrou alguma coisa? Escrevam para mim. Vocês entenderam? Está tudo certo? Está tudo andando? Eu estou tentando ser carinhoso, mas sempre fica alguma dúvida. Escreve alguma coisa para mim aí, para ver se estão aí. Tá? Todo mundo entendeu essa conversa? Calor transiente é o estudo da transferência de calor considerando o tempo, isto é, considerando a variável tempo, além da variável a temperatura, em diferentes momentos do evento ou do fato do fenômeno térmico. Certinho? Esse evento, tá, tem sempre uma análise temporal, é por isso que a gente usa isso. Ô, professor, uma dúvida, pode falar. O que faz quando o BI é maior do que 0,1? É o que o pessoal já me perguntou. Existem outros métodos. E é isso que nós vamos estudar no futuro. Outros métodos, um pouco mais carregados. Por isso, o método da capacitância global, a gente apela para ele primeiro porque, na realidade, ele é mais simples. E, como o engenheiro sempre faz, nós, quando temos um método que resolve a maioria das coisas, vamos primeiro nele. Como eu expliquei para vocês, sempre que tivermos um exemplo de tratamento térmico, por exemplo, o número de BO vai sempre dar, tá, uma menor do que 0,1. Certinho? Esse valor que achamos agora é a quantidade de energia transferida. Certo? Certo. É o total transferido. E Fourier é a taxa de transferência. Certo. Fourier é a taxa de transferência. Muito bem, senhor Adriano. É isso aí mesmo. Tá ok? Rapaziada, se até agora não pintou nenhuma dúvida para mim, eu vou parar para tomar café, tá? E a gente volta com a aula de... Opa, hoje deu até umas 8h15, 8h20, tá bom. Eu vou parar com a aula por aqui e volto daqui a pouco com a aula de qualidade. A aula de qualidade tá, nossa, sopinha, facinho, molezinha. Mas são informações que vocês precisam. De novo, nós vamos construir mais gráficos de cartas de controle, tá? Mas é por aí. Por um acaso, sobrou dúvida? Fala, Pedro.
Até 21h30 libera para não pegar trânsito. É isso aí. Vamos tentar. Eu vou voltar exatamente 15 para as 8, 15 para as 9, desculpe. Tem o pessoal da engenharia de produção que entra no circuito. Tá? É, eu achei estranho hoje, o nível de frequência está um pouco baixo. Eu acho que a matéria está muito fácil. Tá? Hoje não tem jogo, coisa nenhuma. Não vem, não. Não tem nada de jogo, ainda mais. Eu já falei para vocês não escreverem palavrões no chat. Corinthians, essas coisas todas. Deus perdoe. Vamos lá. Então, a gente volta 15 para as 9 para poder falar sobre qualidade. E depois, se não houver nenhuma dúvida, a gente termina mais cedo para não pegar congestionamento na saída. Falou? Beijo para vocês. Até já. Tchau aí.